Cidades e Soluções convida você a participar de uma fantástica expedição pela bacia hidrográfica de um dos mais famosos rios do mundo. O rio mais importante da França. Seus encantos e o perigo. O cansaço, o frio, a superação. Um mês de expedição que você acompanha desde o começo. Olhou, cuidado com a bandeira brasileira. Foram 6 anos se preparando para este dia. O caiaque está na água, chegou a hora. Chegou a hora de fazer a descida. Nós estamos aqui na nossa frente, nós temos 800 quilômetros de rio até chegar ao Oceano Atlântico. Espero que a gente tenha força física e mental suficiente para poder encarar essa jornada que é muito grande, é muito desgastante. Nós já fizemos uma descida experimental no ano passado, sabemos que é um desafio muito forte, mas eu acho que talvez seja um desafio maior ainda, fazer essa experiência de recuperação do Rio Sena e inspirar de verdade a nosso povo, nossas autoridades, para a gente consiga fazer isso nos rios brasileiros. Faz frio aqui no leste da França, a água do rio está bem gelada, mas o dia não poderia ser melhor. Sol, céu azul, e é assim que começa a expedição dos 2 capixabas que pretendem atravessar o país, percorrer de caiaque quase toda a extensão do Rio Sena. A ideia é remar cerca de 40 quilômetros por dia. A pergunta é por quê? O que traz os brasileiros para uma expedição tão longe de casa? No Brasil, eles já desceram muitos rios de caiaque para denunciar a destruição. Agora a ideia é outra, provar que tem jeito. É possível recuperar um rio condenado. E o Rio Sena já foi muito poluído. Hoje, as pesquisas mostram que ele está bem mais limpo. Os brasileiros querem ver para crer. Uma forma que nós temos de verificar diretamente a situação do rio. Isso não é por aparelhos, por foto de satélite, nada. Nós estamos dentro do rio realmente, observando a qualidade da água. Para não perder nada da expedição, 3 câmeras presas aos caiaques gravam tudo o que acontece no rio. O restante da equipe segue de carro pelas margens do Sena. Os franceses deram a maior força para a expedição. Uma fábrica aqui da França doou os caiaques, GPS e o equipamento que mede a profundidade. Ficou tudo guardado na Federação de Canoagem da França. Eh bien, on a trouvé que la démarche, l'idée était originale et intéressante. On a trouvé ça sympathique et intéressant que des Brésiliens s'intéressent à la Seine, qui est le plus gros fleuve français. Et du coup, il a semblé normal de pouvoir aider cette équipe à pouvoir faire cette belle aventure. Il y a tout un tas d'organismes qui font des études sur la pollution dans la Seine ou dans d'autres rivières françaises. Mais la façon de le faire en canoë-kayak est plutôt originale et ça s'est pas encore fait. Ça s'est jamais fait en France. Os brasileiros vão fazer os franceses se voltarem ainda mais para o rio. Só que a expedição começou mesmo fora da água e lá não se chega de caiaque. Para chegar à nascente do Rio Sena, a gente tem que pegar o carro, porque a nascente fica a uns 350 quilômetros da cidade de Paris. Mas o rio é considerado tão importante para a cidade que, mesmo longe assim, é a Prefeitura de Paris que administra aqui a região da nascente. Tá vendo aqui a placa, ó? Ville de Paris, Source de la Seine. Quer dizer, a Prefeitura toma conta aqui da nascente do rio. Toutes les personnes ils doivent venir voir la Seine parce que c'est très joli, c'est mignon et c'est agréable de regarder pour toutes les familles. Sur n'importe quel pays, il faut qu'ils viennent voir ça. A nascente é um ponto turístico. Fica na parte mais alta do rio, a 400 metros de altitude. A água da chuva infiltra na terra e brota aqui, pertinho da estátua da deusa Sequena. Ela dá nome ao rio, que na origem parece tão frágil. É só dar um passo e eu já consigo atravessar o Rio Sena, de uma margem a outra, mas só aqui na nascente também. Desse ponto em diante,
tudo se transforma. Aquele filete de água na nascente vira essa imensidão na foz do rio, 800 quilômetros depois. E para percorrer todo esse trajeto, os remadores logo perceberam que descer um rio de caiaque pode ser arriscado. Nesse trecho, a correnteza e a vegetação fechada fizeram os 2 caiaques virarem. Fora os sustos, a primeira parte da expedição foi em águas calmas, companhia fora e dentro da água. O oceanógrafo Paulo Rodrigues várias vezes pulou do caiaque para o fundo do rio. Aqui de dentro a gente pode observar os peixes, né, com essa água cristalina. Aqui a gente está localizado a 30 quilômetros da nascente do rio Sena. Então é importante a gente estar observando aqui já peixes que estão utilizando a vegetação, tanto da encosta como a vegetação aquática submersa, como habitat, como alimento. Então a gente já está podendo observar isso aqui. Os remadores viram o que as pesquisas indicavam, os peixes voltaram. Em 40 anos, passou de 4 para mais de 30 espécies. Olhando os cardumes assim, a impressão que a gente tem é que está num lugar distante, no meio de uma mata. E nada, estamos mesmo no meio de uma cidade. O rio Sena passa por canais como esse e atravessa muitas cidades. E aquela cena tão comum que a gente vê no Brasil, das casas despejando esgoto direto no rio, aqui até agora a gente ainda não viu não. A prefeita da cidade de Neville, que fica às margens do rio, disse que aqui já foi assim. O esgoto também era jogado no Sena, mas isso mudou. Ici, ça a existé comme partout, mais maintenant c'est interdit. Et à partir du moment où il y a eu les branchements d'eau potable dans les villages, il y a eu également les travaux d'assainissement pour qu'il n'y ait plus d'égouts dans les rivières. A estação de tratamento aqui lembra muito as de pequenas cidades do Brasil. A diferença é que no nosso país há estações abandonadas, estragando antes mesmo de começar a funcionar. Desperdício de dinheiro público, agressão ao meio ambiente, é fácil encontrar cidades onde o esgoto ainda é tratado em fossas, ou pior, é jogado diretamente sem nenhum tratamento nos rios. Na França, o tempo todo, eles medem a qualidade da água que sai das estações de esgoto e os remadores viram o resultado. Uma estação de tratamento de esgoto de uma grande cidade, de Troyes, né? E a gente, superficialmente, o que a gente pode ver é que não existe aquela quantidade de matéria orgânica que geralmente a gente vê nas estações no Brasil, né? Ela é uma estação que remove bastante material. A gente não teve nenhum odor, não sentiu nenhum odor, realmente estava bem limpo o local. E vimos que tinha vários aeradores também jogando, fazendo misturar aquele rejeito com o ar. Então a gente mediu lá a profundidade, viu a largura do rio e vimos que tinha muitos peixes, inclusive, no local. Então assim, a gente sentiu que é realmente uma área onde eles estão conseguindo algum sucesso. Esgoto bem tratado e o francês confia plenamente na qualidade da água. Em muitos restaurantes aqui na França, o cliente não precisa pagar pela água que vai consumir durante a refeição. Neste aqui, por exemplo, funciona assim. Aqui na bancada, as jarras e os copos. O cliente só precisa levantar, pegar a sua jarra, vir aqui até a fonte de água, que na verdade é a torneira. Aí ele enche a sua jarra com a água e volta para a mesa. Quem quiser também pode comprar água mineral, só que é bem mais caro, né? E aqui é de graça. Água boa para beber, direto da torneira. Nas casas, ninguém também tem filtro. Água direto da torneira. Além do rio, fontes subterrâneas abastecem as cidades. A água sai filtrada daqui e atende metade da população. Mas tudo isso tem um preço. Além do tratamento, os franceses também pagam pelo uso da água. É uma taxa extra chamada redevance. Esse senhor não reclama e acha que vale a pena pagar. Oui, on paye, enfin pour moi, pour ma maison, je paye 400 euros pour l'année. Parce que c'est que de l'eau qui est non potable. Hein. Celle qui est au robinet dans notre maison, celle-ci, elle a déjà été traitée. Mais je sais pas si, je crois que c'est des eaux de source, c'est pas l'eau de la Seine. Hein.
c'est les eaux de source, parce que moi je n'habite pas au bord de la Seine, j'habite au bord de la Marne. Alors, donc, mais c'est pas de l'eau de la Marne, c'est de l'eau de source qui est quand même traitée dans des appareils pour pouvoir la consommer. Todo o dinheiro arrecadado vai para a agência que cuida da bacia do Rio Sena. É um órgão do governo francês. O orçamento da agência é de 1 bilhão de euros por ano. Le financement de la politique de l'eau en France repose sur deux principes. Donc le principe pollueur-payeur et le principe l'eau paye l'eau. Donc en fait, pour financer la politique de l'eau, ce sont les pollueurs qui payent. Donc les pollueurs, ce sont les industriels, les agriculteurs, les collectivités, enfin pas les collectivités, les habitants, puisque nous sommes tous pollueurs et donc nous payons la pollution que nous produisons. O dinheiro da agência também é usado para financiar projetos de indústrias que investem na despoluição do rio. A agência sabe quais são os poluentes que elas usam e verificam a qualidade da água que sai das fábricas. Junto com as prefeituras, a agência tem poder para mandar fechar as fábricas que poluem demais. As indústrias ficam mais perto de Paris. Os remadores chegaram à capital francesa na metade da expedição. Entre os bateaux, esses barcos cheios de turistas, estavam os 2 caiaques. A Torre Eiffel eles viram de dentro do rio. A Notre Dame e os pontos turísticos famosos em todo o mundo. Depois a paisagem mudou novamente. No meio da expedição chegou o outono na Europa. Trouxe o frio e a chuva. Dias de chuva num rio que fica num lugar plano. Será que não tem muita enchente por aqui? Foi o que perguntamos a esse morador que encontramos na margem do rio. À Marcilly, tous les ans, tous les hivers, l'eau déborde là, hein, et là-bas tout le chemin il est envahi par l'eau. Le banc là-bas cette année, il était sous l'eau quasiment. Ça s'arrête au début des habitations. Voilà. Ben, cette année, à Troyes, à 40 km d'ici environ, dans l'Aube, hein, la Seine a débordé, et genre à Saint-Par-au-Tertre, qui touche Troyes, la grande ville de Troyes, où il y a la préfecture, là les maisons ont été inondées. Mais c'était exceptionnel, ça arrive quasiment jamais. Cette année c'était critique, justement, encore au mois de juin là, parce qu'il n'y a plus beaucoup. As enchentes aqui não chegam até as casas e não causam tanta destruição como no Brasil. É fácil entender por quê. Todo rio tem um lugar que se chama planície de inundação. Geralmente é num terreno de baixada. Aqui fica perto da foz. Olha a margem. Uma área grande, sem nenhuma construção. Quando o rio enche, não atinge ninguém. É bem diferente do Brasil, onde bairros inteiros ocupam as planícies de inundação. A consequência a gente vê todo ano. De volta à França, perto de Paris, lagos artificiais também previnem as inundações. Na época da chuva, parte da água do rio é desviada para cá. As comportas abrem, os lagos enchem. Na seca, a água volta para o rio. A vegetação, esse corredor verde na margem, impede erosão e assoreamento. Em quase todo o Rio Sena tem vegetação perto das margens. Mas tudo aqui é uma maravilha? Não. Os remadores também viram lixo no rio, sujeira jogada pela população. Mas o grosso da poluição os franceses controlam, principalmente a poluição das indústrias. O primeiro passo para recuperar o Rio Sena foi a criação, em 1964, da Lei Francesa de Recursos Hídricos. A lei brasileira é mais recente, do final da década de 90, mas é praticamente uma cópia da lei francesa. É uma legislação genial que no Brasil foi aprimorada, foi melhorada com a capacidade do povo brasileiro, de toda a nossa sociedade, dos cientistas, que produziu uma lei ainda melhor, mas que essa lei a gente não conseguiu ainda botar em prática. Depois de passado tantos anos que a nossa legislação está em vigor, os nossos rios ainda não conseguiram atingir esse grau de preservação, de recuperação que o Rio Sena já conseguiu. O diretor da agência da Bacia do Rio Sena já foi ao Brasil e conhece alguns dos nossos rios. O senhor acha que a experiência que foi feita no Rio Sena pode servir de modelo para os rios do Brasil, para alguns rios no Brasil? Não. En ce qui concerne les principes de fonctionnement qui fonctionnent en France, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner au Brésil.
Mais le Brésil a une situation totalement différente au niveau territoire, au niveau population que la France. Et il est évident que si les principes de base peuvent fonctionner, la mise en place des systèmes doivent être adaptés au Brésil. C'est-à-dire que c'est aux Brésiliens eux-mêmes de savoir quels principes, par exemple, il faut prendre et comment les mettre en œuvre. Tout ça pour dire que, par exemple, s'ils veulent respecter le principe pollueur-payeur, qui est un principe de base, le principe pollueur-payeur peut marcher au Brésil. Le problème, c'est de savoir comment on peut le mettre en œuvre. C'est-à-dire les populations ne sont pas les mêmes, la façon de payer n'est pas la même, etc. Comment on peut mettre ça en place? C'est-à-dire, par exemple, pour le principe pollueur-payeur, les populations, je dirais, qui n'ont pas de revenus, etc., ça ne sert à rien de leur faire payer, d'essayer de leur faire payer l'eau, quoi, par exemple. Par contre, des industries qui ont beaucoup d'argent, si elles polluent, c'est possible de mettre en place ce principe. De volta ao Sena, chegamos à parte final da expedição. Os remadores passam ao lado de navios que entram e saem do porto de Rouen, que fica a 140 quilômetros dentro do rio. A ponte da Normandia foi a última que eles atravessaram. A expedição chegou ao fim nesse ponto, perto da cidade de Le Havre, onde o rio Sena encontra o Oceano Atlântico. Depois de passar um mês nessas águas, os remadores chegam à praia. O brinde é com o champanhe feito na bacia do rio Sena. Obrigado, tá, pelo convite, por poder participar desse seu sonho. Emoção e esperança. Quem sabe um dia não pode ser assim no Brasil. Por enquanto fica a sensação que remamos em sentidos opostos. Nossos rios, sujos. O deles, cada vez mais limpo. É com essa certeza que os ambientalistas Alberto Pego e Paulo Rodrigues voltaram para casa. Eles conseguiram recuperar esse rio, tirar o resíduo sólido desse rio. Agora o grande processo também é controlar as empresas, as indústrias que estão em sua margem. Eles estão conseguindo controlar, monitorar o despejo de esgoto da população também nesse rio. Então é uma experiência que serve para a gente no Brasil. O Sena não é só uma peça de divulgação, que não é uma mistificação, que não inventaram, não falaram que o Sena está limpo, que o Sena realmente está muito melhor do que estava no passado. É um exemplo que o Brasil pode seguir e a gente está trabalhando muito para poder levar essa experiência para o Brasil. O Brasil se inspirou no modelo francês para cuidar melhor dos nossos rios. São muitos os pontos em comum entre a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, aprovada há quase 15 anos, e a legislação francesa. Veio de lá, por exemplo, a ideia de cobrar pela água bruta retirada dos rios. Quem capta a água deve pagar por isso. O dinheiro vai para os comitês de bacia hidrográfica, outra ideia copiada dos franceses. Esses comitês funcionam como se fossem condomínios que reúnem representantes dos governos, das empresas e da sociedade civil. São eles que definem o que deve ser feito e de que jeito em favor dos rios. Existem hoje no Brasil 174 comitês de bacia. A maioria delas coordena as ações em rios estaduais. 9 comitês administram os interesses de rios federais, que atravessam 2 ou mais estados. Apenas no ano passado, os comitês que instituíram a cobrança da água arrecadaram quase 145 milhões de reais, que foram reinvestidos principalmente em obras de saneamento básico, dragagem de rios e proteção de nascentes. Reencontramos o primeiro presidente da Agência Nacional de Águas, Gerson Kelman. Gerson Kelman também ajudou a redigir a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ele elogiou o modelo francês e apontou quais os maiores desafios do Brasil na proteção das águas. O modelo francês é um modelo muito bem sucedido. A França, na década de 60 do século passado, os rios eram totalmente poluídos e, passados poucos anos, foram feitas as redes de coleta de esgoto, foram construídas estações de tratamento de esgoto, e isso foi graças ao modelo francês de gestão de recursos hídricos. Que diferenças há entre o modelo brasileiro e o modelo francês? Primeiro, vamos dizer, na característica de
quem administra os rios. Na França, o governo francês é o administrador de todos os rios da nação. No Brasil, como somos uma federação, alguns rios são administrados pelos governos estaduais e outros pelo governo federal. Isso faz com que a mesma água, a mesma gota de água, que às vezes está sob administração estadual, logo adiante, descendo o rio, ela está sob administração federal. Isso, naturalmente, traz um problema de coordenação entre governos. O nosso desafio é sair da teoria para a ação, que significa rios mais limpos, menos valas negras. Esse é o grande desafio da gestão de recursos hídricos nos centros urbanos. O Brasil mudou? Bem, nós temos um copo meio cheio e meio vazio. Na parte meio cheia, nós conseguimos atingir o que a lei de recursos hídricos determina, que é a descentralização do processo decisório. Como eu disse, temos centenas de comitês atuando no país. E da discussão sobre o tema, há uma consciência hoje de que nós temos que recuperar nossos rios, nós temos que recuperar os recursos naturais e usá-los de forma sustentável. No copo meio vazio, se você for nos rios e olhar a qualidade de água, poucos melhoraram. Nós temos ainda que fazer, é preciso caminhar nesse processo com duas pernas. Uma perna é institucional, quer dizer, as decisões sendo tomadas por aqueles que têm interesse no assunto, descentralização, não em Brasília, e outra perna é obras, fazer as estações de tratamento de esgoto, as redes de coleta de esgoto. Essa segunda perna ainda está um pouco claudicante. Esse é o copo meio vazio. Nenhum outro país do mundo tem tanta água doce superficial de rio quanto o Brasil. No programa de hoje, você viu que nós nos inspiramos no modelo francês de gerenciamento de recursos hídricos. Se eles conseguiram despoluir os rios por lá, por que seria diferente aqui? Precisamos fazer mais e melhor. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima!